aqui hoje a gente falar sobre a alquimia do bem-estar, né? E por que eu escolhi esse termo alquimia, né? Porque eu acredito que o bem-estar é, como a gente está falando aqui, né, um processo mesmo de transformação pessoal. E a alquimia é muito também pela minha vivência, pelos meus aprendizados, né? Eu estudei numa escola de alquimia. Os florais que eu uso, né, são florais alquímicos, então depois eu vou contar um pouquinho como que, conceitualmente, como que isso funciona também, né, porque é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, tem algumas coisas parecidas, mas tem algumas coisas mais diferentes. Então eu acho legal a gente conceituar isso também, então trazendo esses dois temas, né, a alquimia como maneira de você transmutar, né, internamente algumas questões, né? E os alquimistas no passado eles foram conhecidos, muitos alquimistas da Idade Média, né, por transformar chumbo em ouro, né? Ficou famoso por isso. Mas na verdade dizem, né, que quando a gente vai cavocar um pouquinho ali a história, que esse chumbo em ouro era a parte superficial, né, da história, que na verdade o que eles buscavam mesmo era a pedra filosofal, né? Então era uma coisa muito mais profunda, era uma transformação mesmo de um estado de consciência, né? Então é muito nisso que eu me pauto, né? Então como que a gente passa de um estado de menor consciência para um estado de maior consciência? Obrigada. E aí, vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória aqui. Meu nome é Kátia Morini e trabalho hoje como terapeuta. Então, eu me considero uma especialista em bem-estar natural, porque eu trabalho com só terapias que, enfim, não envolvem remédios alopáticos, né? Então, eu trabalho com os florais alquímicos, com mesa radiônica e com processos de Access Consciousness. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o mais famoso deles é barras de Access, né? E existem vários. Então, trabalho no momento com esses 3 processos. E eu sou alquimista, né? Então, estudei aí numa escola de alquimia do Joel Aleixo, né? Ele é bem conhecido também. Foram 3 anos de estudo, e essa é a base aí do conhecimento que eu uso com os meus clientes. E eu acredito muito no caminho que o Binho estava comentando, né? Então, para mim, hoje em dia, eu enxergo muito isso, que, na verdade, existe uma questão mesmo de pessoas mais inconscientes e pessoas mais conscientes, né? Então, eu acredito que, para a gente fazer as nossas escolhas no mundo, né, então, é necessário a gente estar consciente. E a gente vive num mundo que nos tira completamente da consciência, né? A gente está muito voltado para fora. A gente não aprende até então, né? Até nesse momento que a gente está vivendo, não nos foi pedido para a gente olhar para dentro, né? Para a gente fazer as nossas reflexões pessoais, para a gente entrar em contato com as nossas emoções, né? Para a gente entender que mundo interno que é esse e como esse mundo interno se reflete no externo, né? Eu acredito muito que o mundo externo é um reflexo daquilo que a gente carrega internamente também. Então, toda essa construção, né, quando as pessoas chegam até mim, meus clientes, né, eles vêm muito com questões ligadas à ansiedade, à depressão, né, muitos fibromialgia, que são coisas que eu vivi. Então, eu já vivi tudo isso, já vivi todos esses processos há mais de 20 anos, né? E aí as pessoas vão se ligando pelas histórias, né? A gente se liga pelas energias mesmo. Então, pessoas que chegam por isso, mas a gente, claro, vai trabalhando para que essas pessoas tenham mais bem-estar, né? Então, transmutando tudo isso, né? Esses estados que são, na verdade, sintomas de um mal-estar maior, né? Que você não está muitas vezes alinhado com o seu propósito de vida, né? Você não está alinhado com o que o seu coração gostaria de fazer, você não está colocando no mundo o seu propósito, os seus dons, né? E isso é muito frustrante. Então,
como missão, né, eu acredito que sim, eu tenho que levar mais bem-estar para as pessoas, mas no fundo, o que eu quero é espalhar mesmo essa consciência, sabe? Eu acredito muito que cada um de nós aqui, né, e vocês também estão nesse caminho, né, com o coach, a gente faz isso, a gente vai sendo pequenas luzinhas, né, que vão também conseguindo afetar as pessoas que chegam até nós, de modo que a gente possa, então, afetar o todo, né? Então, acredito muito nisso, e é isso que me move hoje. A gente vive, muitas vezes, de uma maneira um pouco robotizada, né? Então, esses exercícios de presença, de sentir os 5 sentidos, né? Tem muita gente que fala, nossa, Kátia, mas eu não consigo meditar. Porque a pessoa entende que a meditação é você ter que chegar nesse estado de vazio completo da mente, né? Mas para a gente ocidentais, assim, pelo menos, é muito difícil de você chegar nesse estado, né? É possível, mas, assim, no dia a dia, o que eu sinto que realmente também é um estado meditativo é o estado da presença, e esse estado pode se fazer através de uma respiração mais consciente e de ter os 5 sentidos bem conscientes, né? Então, a questão dos sons, ela sempre nos traz, né, para esse lugar, e sentir mesmo, né, essa temperatura, sentir a pele, sentir o que a gente está pegando, os apoios. Então, tudo isso nos traz um estado de presença, e a gente conseguir fazer, ao longo do dia, alguns mini estados de presença, né, principalmente quando você percebe que a gente entra nesse lugar da ansiedade, né, começa a ficar muito assim, opa, peraí, deixa eu respirar, voltar aqui para o meu estado de presença, e realmente nos coloca num outro lugar, e é uma coisa bem simples, né, às vezes 1 minutinho ao longo do dia, assim, já faz toda a diferença. Então, falando um pouco o que é o bem-estar, né, então, vou falar aqui, claro, sobre meus pontos de vista, né, eu também acredito que existam muitos pontos de vista, sabe, eu não tenho muito essa coisa de ficar agarrada em opiniões e julgamentos, porque existem caminhos, né, e os caminhos, eles vão levar para o mesmo ponto. Então, o que eu vou colocando aqui são os meus pontos de vista, de acordo com a minha vivência, com os meus estudos, né. Então, eu acredito muito nesse bem-estar integral, e esse bem-estar integral, ele está ligado, né, a um corpo, está ligado às emoções, à nossa mente, né, então tem uma saúde mental também, e tem um lado espiritual, né, esse é o que eu acredito. E tudo isso está num contexto, que é um contexto cultural, né, um contexto de onde a gente vive, o lugar que a gente habita, inclusive, e está ligado muito às nossas conexões, às nossas relações, que são, assim, para o ser humano, realmente é um fator essencial de bem-estar e felicidade, né? Existem vários estudos falando sobre isso, sobre como a nossa felicidade está diretamente relacionada à qualidade das nossas relações. E eu sinto também que essa questão do ambiente que nos cerca, né? Então, hoje em dia, eu me refugiei aqui durante a pandemia, estou morando no sul da Bahia, num lugar que tem muita natureza, né? Estou morando em Itacaré, que é um lugar, assim, na beira do mar, cheio de natureza, abundante. E quando eu vou para São Paulo, eu sinto, sabe, energeticamente, né? Mas na prática, do dia a dia, essa loucura, essa correria. Então, como tudo isso nos afeta de uma maneira muito forte, né? E além do espaço, né, tem o tempo. Então, a gente está muito influenciado pela nossa cultura. Então, são coisas que a gente às vezes não se dá conta, mas conceitos que há 20, 30 anos eram do senso comum, eram coisas que as pessoas faziam, hoje em dia já estão sendo questionados, então tudo vai mudando, né? Então a gente também precisa, eu acho, estar muito atento para tudo que vai mudando e se permitir mudar também, né? Para não ficar num lugar fixo.
Eu sinto que esse bem-estar, ele requer essa mudança, ele requer muita transformação. E aí, eu enxergo também esse bem-estar, né, através de um nome, né, que a gente chama de toros, que é essa energia, né, que se diz, né, que a gente tem ao redor do corpo. Então, não só um ser como um corpo, né, individual, mas quando a gente fala nesses corpos mais sutis, né, num corpo emocional, num corpo mental, num corpo espiritual, eu enxergo muito essa imagem, né? Então, quando a gente fala nisso, né, como que a nossa, o nosso interno também reflete externamente, como que a gente vai, através da nossa frequência vibratória, atraindo coisas, né? É porque já se prova que a gente tem esse campo alargado mesmo, e a gente troca o tempo todo, né, com tudo que está à nossa volta. E esse campo, né, ele é essa conexão que é feita entre o coração mesmo, que é o centro de tudo, né? A gente tem muita coisa que o nosso cérebro é o centro de tudo, mas hoje já se fala muito nesse coração, que tem uma inteligência, né? E ele tem essa carga eletromagnética e ele expande, né? Então, que tem essa expansão desse campo também. E essas duas figurinhas ao lado aqui, uma delas eu trouxe para também mostrar, né, como esse campo, que é esse torus, esse formato, como ele acontece tanto no macrocosmo quanto no microcosmo, né? Então, esse também é um conceito da alquimia. Então, o conceito é, assim como é em cima, também é embaixo, né? Então, quer dizer isso, que é como se a gente vivesse num universo holográfico, onde as coisas vão se refletindo e se repetindo, né? São similares. Então, essa figura de cima, ela é uma figura de Júpiter. Então, que ele faz também esse formato desses anéis aí, e esse formato mais holográfico. E a figura de baixo é uma divisão celular, né? Então, também a gente pode enxergar esse formato do torus em tudo isso. Kátia, e uma dúvida aqui, o torus, ele tem limites? A gente sabe que, assim, uma pessoa tem esse campo, e ele é um campo que tem um tamanho, alguma coisa assim? Ele tem um tamanho, cada um tem um tamanho. Agora, eu tenho um médico americano, ele chama Joe Dispenza. Então, ele fala muito dessa conexão, né, coração e cérebro, e ele fala também que quando a gente está num estado, vamos dizer, de medo, de ansiedade, dessas emoções, né, mais densas, né, então que a gente como se contraísse esse campo. Então, a gente se fecha para as possibilidades que existem no mundo. Então, quando a gente está no estado de maior bem-estar, que você está confiante, tranquilo, né? Tem a questão da confiança, tem a questão da gratidão, são coisas que a gente vai falar mais lá para frente. Então, é como se também esse campo ele se expandisse, né? Em Access Consciousness, eles falam isso também, né? A gente trabalha muito essa questão da expansão, né? Então, como que eu expando? E, de alguma maneira, isso também está relacionado a uma expansão de consciência, né? Então, eu vou expandindo um pouco mais. Mas ele tem um tamanho, sim, eu não lembro exatamente se são 4, 5 metros, assim, mas, aparentemente, ele se contrai e se expande de acordo com o nosso estado também ali na hora. Isso acaba ficando ligado também um pouco com essa questão, de repente, com ressonância, né? Que, na verdade, sim, você acaba vibrando, ou recebendo, ou aproximando coisas das quais você está ressonando. Se você ressona positivamente, você provavelmente vai receber mais coisas positivas do que negativas e vice-versa, né? Exatamente. Então, por que importa, né, ter esse bem-estar? Eu não conceituei bem-estar, né? Então, bem-estar, para mim, ele tem muito a ver com saúde, né? Só que quando a gente fala saúde, para mim, a saúde remete a uma saúde física, né? Então, por isso que eu gosto de usar bem-estar.
E então, a saúde, né, de acordo com a OMS, é um estado de saúde físico, é um estado de saúde emocional, mental, e é um estado de saúde social também, né? Então, essa é a saúde da OMS, que tem a ver justamente com essa saúde integral, e tem a ver com esse bem-estar integral que eu estava falando ali, né? Então, de alguma maneira, abraça tudo isso, e eu diria que abraça também o aspecto espiritual, né, que a gente vai falar um pouquinho também do que seria esse aspecto espiritual, que é mais sutil ainda, né. Então, por que esse bem-estar importa tanto, né? E é até interessante porque muitas vezes a gente espera chegar lá no fundo do poço quando você não está aguentando mais, né, para falar, não, deixa eu me cuidar, né? E aí você deixou de se priorizar para priorizar o trabalho, principalmente, né, hoje em dia, priorizar a questão da sobrevivência, né? Então a gente vive muito nesse looping, né? Parece um ratinho assim correndo na armadilha ali. Mas, na verdade, do meu ponto de vista, hoje em dia, eu também já estive nesse lugar, né, de só vou mesmo quando eu estou na bad, assim. Mas, hoje em dia, eu vejo que o nosso bem-estar, ele importa para tudo, né, ele tem que ser uma prioridade, porque ele afeta a nossa saúde presente, né, e futura. Então, o que eu cuido hoje vai ser o que eu estou colhendo amanhã. Ele afeta a nossa vida familiar, né, e social. Então, quando eu não estou me sentindo bem, se eu estou irritada, se eu estou impaciente, se eu estou frustrada, o que a gente faz, infelizmente, é culpar o outro ou jogar isso no outro, né? Então, se eu não tenho paciência, se eu não estou legal, eu provavelmente não vou ter paciência com meus filhos, com meu companheiro, companheira, né? No trabalho também vai acontecer a mesma coisa, eu fico reativa, né? E não tenho essa pausa para conseguir realmente digerir e ter o discernimento de colocar as coisas de uma maneira mais produtiva. Então, ele está ligado também ao nosso sucesso profissional, né? Porque e é isso, e também quem quer ficar do lado de uma pessoa que não está bem, né? A gente emana uma energia ali, a gente percebe isso na prática. Você quer ficar do lado de pessoas que estão felizes, que estão bem, que são, né, alto astral, essas pessoas são magnéticas, né? Então, inclusive profissionalmente, isso afeta a gente e importa para o nosso propósito de vida, né? Então, que para mim também é uma das coisas que a gente acaba, infelizmente, agora eu acho que a gente já está, hoje em dia, as pessoas estão muito buscando mesmo, né, poxa, qual é o meu dom no mundo, né, mas até uns anos atrás a gente era pautado só, assim, profissionalmente pela grana, né, o que dá mais grana? Então vou fazer faculdade, né, e é isso, como o Binho falou, né? E chega lá pelos 40, você olha para trás e fala, putz, acho que não era nada disso. Mas é bom porque hoje em dia também se abriram muitas possibilidades, né? Eu vejo que as escolhas, elas são muito mais amplas e a gente pode sempre mudar de rumo. Isso que eu acho muito legal. Porque meu pai sempre falava isso, né? Que a gente tem que ter sempre um sonho, né? Que a gente é movido a sonhos. E conforme a gente vai ficando mais velho, a gente percebe mesmo, né? Porque é isso, quando você é novo, você quer... É muito foco na carreira, né? Na profissão, você quer construir coisas, quero comprar meu apartamento, quero fazer não sei o quê. E aí chega uma fase onde você está mais maduro e aí a gente começa a perceber mesmo essa felicidade, né? Quando você está bem, que você conseguiu o que você gostaria e como que você vai expressar os seus dons, né? E eu falo que a gente transborda, né? Quando você está nesse estado onde você tem saúde, tem uma vida familiar e social, né? Tá tudo em equilíbrio, tem um sucesso profissional, você naturalmente vai começar a transbordar isso para as pessoas, né? Então é isso que o Binho falou. Primeiro eu tenho que cuidar de mim, e eu sinto que esse caminho
da autoevolução, né, do autoconhecimento, para mim, ele é um processo contínuo e sem fim, né? Não é um lugar onde a gente chega, é um processo mesmo. E só que aí, em algum momento, naturalmente, a gente começa a transbordar. Quando a gente está muito bem, a gente também vai, né, abrindo esse coração, essa compaixão, começando a entender as coisas a partir de um outro lugar, e vem essa vontade de dizer, nossa, mas eu, né, tenho tanto... Aí você começa a enxergar seus dons e começa a querer, poxa, deixa eu fazer um negócio aqui, deixa eu fazer outro ali, e começa a transbordar tudo isso. E aí é isso, tudo isso vem naturalmente, mas parte sempre, sim, de um profundo autoconhecimento e de uma transformação pessoal. E aí eu vou entrar um pouquinho aqui nos conceitos mais rapidamente, mas só para vocês entenderem também como que a gente enxerga tudo isso, porque eu sinto que é bem válido para o que a gente está se propondo, que são os conceitos mais alquímicos aqui, né? Então, como que a gente trabalha essa saúde e esse bem-estar integral? Então, a gente enxerga a pessoa, né, como se fosse uma árvore da vida. Então, a gente tem as raízes e cada pedacinho da pessoa ali está ligado a um sistema e está ligado a chakras, né? Então, as raízes, elas estão ligadas ao sistema digestório, né? Então, pega estômago e intestinos, pega as pernas, né? Pega toda a parte inferior do corpo. E elas se ligam aos chakras básico, esplênico e umbilical. Vocês estão todos habituados ao conceito de chakras? Querem que eu fale um pouquinho sobre isso ou não precisa? Porque é uma coisa bem difundida, mas não é todo mundo que está tranquilo. Eu vou Acho falar. que, se puder falar rapidinho, assim, só brevemente. Os chakras, eles são vórtices energéticos, são centros de energia que promovem essas trocas nossas com o mundo, né? A gente tem muitos chakras, a gente tem chakras espalhados pelo corpo inteiro, mas, de alguma maneira, se conceituou 7 chakras principais, que são esses daqui, depois eu vou passar cada um deles, né? Então, você tem o chakra básico, começando das pernas ali, de onde está o vermelhinho. O básico, ele é ligado a nossas questões mais de sobrevivência mesmo. Ele é ligado à nossa parte mais material. E ele se forma, ele se ativa muito do 0 aos 7 anos. Então, cada chakra também se alinha a uma faixa etária. Depois você tem, onde está o laranjinha ali, o chakra esplênico. Então, ele está ligado muito à nossa autoestima, está ligado à nossa capacidade também de geração, né? Porque na mulher, principalmente, ele é o útero, né? Que é onde se geram ideias, projetos também, não só filhos. Então, o básico, o esplênico e o umbilical, eles formam a nossa base, né? Por isso que são as raízes. E o umbilical o amarelinho, é o que a gente troca mais com o mundo, assim, né? A gente faz muitas trocas através desse umbilical, que pega bem aqui na região do umbigo e estômago, sabe? Então, muitas vezes, quando você também, eu não sei vocês, mas eu quando entro num ambiente assim meio esquisito, pega logo assim uma coisa meio esquisita no estômago, né? Então é por causa desse chakra. E ele tá ligado muito ao nosso poder pessoal, né? Mas o poder pessoal também tá todo na base, mas essas trocas, né? E essa confiança de estar no mundo, né? A confiança de você se expor, né? De você ser você, nesse sentido, desse poder aí. Depois a gente tem no tronco, né? Ele se liga ao sistema circulatório. Então, a gente tem, de novo, né? Tem chakras que se repetem. Então, o tronco, ele pega o umbilical, o cardíaco e o laríngeo. E o cardíaco, que é o verdinho, ele está ligado ao nosso amor, né? Ao amor universal, a capacidade de compaixão, né? Então,
e para muitos ele é de fato o nosso centro energético. A parte do básico também é super importante, né? Porque ali a gente tem a nossa energia vital e a gente tem nos intestinos, hoje se sabe que o intestino ele é muito inteligente, a gente tem um cérebro no intestino, a gente tem um cérebro no coração, né, de alguma maneira. O intestino ele está muito ligado ao sistema imune, o coração também, mas mais o intestino ainda. Então, para a gente ter um sistema imune que funcione bem, a gente tem que estar com o intestino, né, toda essa parte muito limpa, né, onde você tem toda essa flora bacteriana e de vírus e todos esses bichos que convivem com a gente tem que estar em estado de equilíbrio, né, para que a gente tenha o sistema imune fortalecido também. Então, aí a gente tem esse chakra cardíaco, né, que é esse centro, e depois faz parte do tronco também, onde tem azulzinho ali, o laríngeo, né, que é a nossa expressão no mundo, né, tá aqui na garganta, e também é o primeiro lugar onde a gente fala que é a mente concreta, né, então a gente pensa, tudo se cria aqui no mundo das ideias, e a gente faz a primeira concretização através da palavra. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como a palavra tem poder, né? E é por isso também, né? Então, faz parte da primeira materialização nossa, concretude no mundo. E aí, a gente tem essa copa dessa árvore, que está ligada ao sistema linfático, e está ligada, de novo, né, a laríngeo, o frontal, que é esse azulzinho mais escuro, que pega aqui o terceiro olho, então está ligado à nossa visão futura, a capacidade de intuição, e depois a gente tem o coronário, né, que é a nossa ligação aqui com a espiritualidade e também tem a ver com a nossa criatividade, né. Então, o que acontece? Esses chakras, o primeiro chakra, o vermelhinho, ele aponta para baixo, é como se ele fizesse isso. E o último chakra, o coronário, o violeta, ele aponta para cima. Todos os outros, eles estão para frente e eles têm um correspondente atrás, né? Então, a gente tem do segundo ao sexto, a gente tem um frontal e tem um posterior. E o primeiro e o sétimo, eles apontam para baixo e para cima, né? Então, eu gosto de dizer que o ser humano, ele é a ponte, né, entre o céu e a terra, né? Ele é a ponte entre o divino, né, e o instintivo, e o terreno. E além desses chakras todos e dos sistemas todos, a gente ainda tem o equilíbrio dos elementos, né? Então, na alquimia, a gente trabalha, basicamente, com o equilíbrio, né, desses 3 sistemas, e a gente trabalha com o equilíbrio desses 4 elementos, né, que é o fogo, a terra, a água e o ar. Aí eu não vou entrar muito, mas vou entrar só um pouquinho para a gente ver na prática o que isso significa, tá? Aí, Paty, se você quiser passar para o próximo slide. Então, o que isso significa? Que na parte física, né, todos esses chakras, cada um deles está ligado a uma glândula, né? Então, como vocês podem ver aí, o primeiro chakra está ligado a nossos órgãos mais sexuais, né, as glândulas sexuais, o segundo as suprarrenais, o terceiro ao fígado e ao pâncreas, o quarto ao timo, quinto a tireoide, sexto, hipófise e sétimo, a pineal, né? E cada um deles se subdivide aí nos vários sistemas, né? Então, quando a gente vai trabalhando a questão dos chakras, na verdade a gente está atuando tanto nos campos mais físicos como no campo emocional, que está no próximo slide. Então, no campo emocional, o que isso quer dizer de fato, né?
Então, quando existe um desequilíbrio dos chakras, né? Então, a gente vai ver ali, quando falta o equilíbrio no primeiro chakra, isso gera insegurança, muito medo, apatia, depressão, né? Tá ligado também. Ou o excesso, né? A gente pode ter um chakra muito carregado, na verdade, quando ele tá sujo. Então, a gente tem sentimentos como ira, raiva, né? O poder da ambição, da ganância, né? Tá muito ligado a esse chakra desbalanceado, né? Depois a gente tem o segundo chakra, quando falta, né? A gente tem aí muita questão de falta de amor próprio, né? Baixa autoestima, tá muito ligada aqui ao segundo chakra, em falta. E aí falta iniciativa, desejo, né? O segundo chakra tem a ver também com sensualidade e desejo. Então pode se ligar uma frigidez, uma anorgasmia, né? Um moralismo exacerbado. E em excesso, seu contrário, né? Então uma luxúria, uma lascívia, pessoas muito, né? Sexualizadas e perversões em geral, né? Ligadas ao sexo. Então, falta e excesso, né? Tem que estar em equilíbrio. Aí, no terceiro chakra, o que ele pode gerar? Baixa autoestima também, né? Porque a gente falou desse poder de se colocar, dessa confiança. Falta de imaginação e criatividade. E, em excesso, muito egocentrismo. A gula, né? Porque ele está ali na região do estômago. Então, esses distúrbios alimentares, eles estão ligados aqui ao chakra, ao terceiro chakra também. E ganância também está ligado a isso aqui, né? Então, aquela pessoa que a gula e a ganância, elas se parecem, né? Você quer engolir o mundo, né? Aí o quarto chakra, né? Quando falta, que é o do coração, né? Gera indiferença, né? Essa falta de compaixão mesmo, né? Esse egocentrismo. Uma pessoa fria, robotizada, né? Que não enxerga o outro. E se está em excesso, né? Esse desequilíbrio, gera muita carência, a pessoa que é dramática, que se sente sempre uma vítima, né? Então tem que estar em equilíbrio também. Às vezes a pessoa também, quando esse chakra é onde a gente guarda mágoa, a gente guarda muita tristeza, também está ligado à depressão aqui, né? Pessoas com depressão, eu acabo tratando muito essa parte do cardíaco, do tronco, e a gente vai realmente guardando nesses corpos, né? Não é uma metáfora. Esses corpos, eles estão presentes de uma maneira mais sutil, e a gente vai, como que guardando essas emoções todas, represando no corpo mesmo. Né? Só que, além do corpo físico, a gente tem esse corpo mais sutil. Eles ficam guardados ali, por isso que é legal a gente fazer essas reciclagens, essas limpezas. Aí o quinto chakra, quando ele falta, né, que é o da garganta aqui, tá ligado à dificuldade para se expressar, né, manifestar as emoções. Então, e em excesso, aquela pessoa que fala, sem conseguir ouvir o outro, e fala bobagem às vezes, né, coisas que não tem nada a ver. Então, essa questão da palavra, né, e aqui também se liga a uma dificuldade de concretizar as coisas no mundo. Depois do sexto chakra, se faltar, é a falta de foco, superficialidade, né? E em excesso dá uma racionalidade, aquela pessoa que só acredita esse chakra que é ligado ao nossa visão, né, do terceiro olho aí, ele também foi um chakra que ele tem sofrido bastante, né, a nossa intuição, ela precisa ser reativada, né, e ele é um sentido, assim, super importante para a gente poder usar na vida mesmo, né, e agora talvez a gente esteja retomando um pouco tudo isso. E o sétimo chakra, falta fé, né, quando falta, a gente não tem nenhuma fé,
ceticismo, e acaba gerando desespero, né? Porque quando a gente não tem essa confiança de que existe uma ordem divina, né? Realmente parece que a gente se sente muito só no mundo, né? E parece que você só pode contar com você, e é um peso isso, né? Então, dá um certo desespero. E em excesso pode gerar fanatismo e obsessões, né? Então, trabalhando aí um pouco esse equilíbrio, e aí na alquimia, o que acontece também? Cada chakra desses, né, alguns chakras, eles são ligados à parte masculina paterna, né, que a gente fala que são chakras mais masculinos. Então, o chakra básico, o umbilical e o laríngeo, né, o primeiro, o terceiro e o quinto. Então, esses chakras, eles são os chakras que vão promover a parte ativa, né, então a parte mais masculina, não no sentido de gênero, mas o masculino cósmico, né? E os chakras femininos, né, que estão ligados à parte materna, são o segundo, o quarto e o sexto, né? Então, são chakras que, de alguma maneira, são mais passivos, são reflexivos, e são os que a gente acabou, nessa cultura mais patriarcal, né, paternalista também às vezes, mas patriarcal, a gente acabou não dando a devida expressão, né, então hoje se retoma também muito esse equilíbrio entre o masculino e o feminino, né, entre o agir e o não agir. Eu costumo dizer que muitas vezes o não agir também é uma forma de agir, a gente não se dá conta, porque a gente foi treinado a fazer, eu tenho que fazer, nossa, aconteceu uma questão na minha vida, aconteceu alguma coisa, o que eu faço, né? Às vezes você não tem que fazer nada, às vezes você tem que dormir, né? E você acorda no dia seguinte, eu não sei se aconteceu já com vocês, mas para mim aconteceu muitas vezes, eu acordar no dia seguinte, ou 2 dias depois, e eu resolver realmente deixar aquele assunto ali, cozinhando um pouco, ver como é que a situação se move, porque parece que nada se move, mas está tudo se movendo. E aí, magicamente, as coisas, às vezes, se resolvem por si, né? E, às vezes, a gente agir num momento de precipitação, sem discernimento, é a pior coisa que a gente pode fazer. Então, lembrar também desse equilíbrio, né, entre o passivo e o ativo, né, entre esse masculino e esse feminino. Então, na alquimia, a gente trabalha também muito essa integração do masculino e do feminino. Isso é bem importante para a gente, né, porque todos nós temos isso dentro da gente. E nesse mundo que a gente vive, a gente está precisando muito resgatar mesmo esse feminino energético, né, para dar esse equilíbrio ao mundo, né. Então, dando também esse equilíbrio de maior cooperação, mais compaixão entre as pessoas, né, de entender que a gente tem acesso a conhecimentos que não é só um conhecimento racional, que a gente tem um acesso, cada um de nós pode acessar uma sabedoria, que é uma sabedoria superior, não é? Então, usando esse sexto e esse sétimo chakras, né, e se pautando, eu acredito muito que a gente tem que se pautar mesmo hoje, também por essa sabedoria superior, né? Porque a gente vive num mundo de muitas opções e possibilidades, né? Então, muitas vezes você fala, nossa, mas um fala uma coisa, o outro fala a outra, e tem a teoria daqui, a teoria dali, e eu fico perdida no meio disso tudo, o que eu faço? Né? Então, a gente, tendo o autoconhecimento para entender quais são os valores, né? Quais são os valores que estão na nossa base, né? E tendo esses canais para acessar essa sabedoria superior, e acessar através da intuição também algumas respostas, né? É que vai nos dar essa confiança de caminhar um caminho que é nosso, né? Que não é pautado pelos outros.
Então, eu acredito muito nisso também, que a gente pode acessar tudo isso. E esse também é o trabalho que a gente faz com essas terapias. E aí eu quero falar um pouquinho, né, sobre como ter mais, então, que eu acho que esse é o foco principal aqui. E aí, como a gente já falou, né, a chave de tudo é o autoconhecimento, eu acredito muito nisso. E o que eu também percebo muito, né, nesses anos com os clientes todos, assim, é que, estranhamente, é assim, o simples e o óbvio, às vezes não é simples e óbvio, né? E é o que realmente vai fazer a diferença para a gente. Então, por exemplo, a questão da respiração, né? A respiração é tão essencial e é uma coisa tão natural para a gente que a gente não se dá conta que conforme a gente também vai ficando num estado de maior ansiedade, maior estresse, ela vai se encurtando, né? Então, às vezes, num momento de estresse, só o que você precisa fazer é lembrar que você tem que respirar fundo, né? E realmente fazer alguns exercícios de respiração. Já aconteceu comigo das pessoas assim estarem na rua, no meio de uma crise de pânico, e me ligarem dizendo, Kátia, eu tô na crise de pânico, e a gente começar a respirar junto, e a pessoa conseguir se colocar de novo num estado de quase normalidade, né? Porque quem está atravessando crise de pânico não, né, já está num lugar, mas pelo menos conseguir baixar aquela poeira, né? Então é uma coisa que, principalmente para quem tem pânico ou ansiedade, é uma coisa que eu gosto de realmente dar foco e ensinar algumas respirações que podem ajudar a você ter mais oxigenação do seu corpo, entrar num estado de maior relaxamento. Então, respiração realmente é fundamental para tudo, né? Hidratação. Uma coisa que eu percebi, que eu não sabia, é que as pessoas, muitas, não tomam água suficiente. E é incrível como, primeiro que as pessoas falam assim, nossa, eu não consigo tomar água. O que já me parece, né, meio grave, porque a água é a coisa mais essencial que tem para um ser humano, né, água, comida e um abrigo, é o básico, né? Então, essa falta de hábito mesmo, de tomar água, que isso é um hábito, e essa hidratação, o quanto ela é importante para o nosso corpo, né? Então, por que eu percebo muito a questão da água? Porque quando a gente faz o tratamento com os florais, eu peço muito para as pessoas tomarem pelo menos 2 litros de água por dia, e aí vem essa história de, nossa, eu não consigo. Porque realmente a água, ela ajuda a eliminar as toxinas do corpo, né? Ela trabalha em todo o nosso metabolismo. A água é essencial para o nosso cérebro, né? Se a gente tiver 5% a menos de água, hidratação no cérebro, a gente afeta em 30% a nossa capacidade de foco e concentração. É muita coisa, né? Então, a gente tem que estar muito atento a uma água, e uma água boa. Por que eu falo água boa? Porque, não sei se vocês já notaram, né? A gente tem uma questão de equilíbrio do corpo, que tem a ver também com o equilíbrio do nosso pH. Né? Então, o nosso pH, ele tem que ficar ali, o pH equilibrado, ele é de 7,4, por ali. E aí a gente vai olhar os rótulos das garrafinhas que se vendem aí, e a maioria delas tem um pH baixo. Então, o que a gente está fazendo? A gente está contribuindo para acidificar o nosso corpo. E essa sociedade a gente vive com esse tipo de comida, e o estresse, eles são acidificantes, né? Então, excesso de carne, industrializados, tudo isso vai trazendo muita acidez para o corpo e vai tirando o equilíbrio do corpo todo. Então, se a gente nem com a água colaborar, aí fica difícil, né? Então, é legal prestar atenção também se essa água que a gente está tomando, ela tem que ser um pouquinho mais alcalina do que esse 7,4, né? O ideal é que ela esteja ali em 8 de pH, para que a gente possa contribuir para
essa manutenção desse pH equilibrado, tá? E a alimentação é isso, né? A gente já sabe que quanto menos industrializados e conservantes e etc., melhor. Essas alimentações, esse tipo de alimentação que a gente tem hoje também, ela é uma alimentação altamente inflamatória, né? Esse excesso de açúcar, transgênicos, tudo isso contribui para inflamar o nosso corpo, a gente fica nesse estado de inflamação mesmo. Então, esse pH desequilibrado e essas inflamações, elas geram muitos tipos de doença, porque desequilibra toda essa fauna que a gente, essa flora, não a fauna, porque é quase uma fauna, né? Um monte de bicho que a gente tem mais vírus, bactérias e afim, fungos, do que células, né? Então, tudo isso tem que estar num equilíbrio muito grande. Se a gente tiver muito ácido, é um meio muito perfeito para essas colônias se desenvolverem e se desenvolverem além da conta, né? Então, não é legal. E uma coisa que eu gosto também muito de comentar, que é uma coisa bem simples, é a gente tomar, por exemplo, própolis, né? Fazer 5 gotinhas de própolis com um pouquinho de água, que se chama de propulina, e o própolis, ele contribui para a saúde do nosso intestino, então ele vai contribuir também para o nosso sistema imune. Então, ele ajuda a manter todo esse meio equilibrado, né, e ajuda que a gente tenha mais, que o nosso sistema imune funcione melhor também, né, e a gente sabe que, principalmente nesse momento, né, a gente fica muito focado, né, vacina, mas eu sinto que poderia ter sido aberto um espaço também para se falar, né, mais sobre o que é um sistema imune ativo e fortalecido, né? Então, são coisas muito básicas que a gente tem que ficar muito atento. Vocês querem fazer algum comentário ou eu sigo? Por enquanto, não. Vou seguir, então. Então, sono também é essencial, né? A gente sabe que é importante, mas realmente conseguir dormir, né, sempre no mesmo horário, de preferência antes da meia-noite, porque, segundo a alquimia, todos esses chakras, né, eles têm horários de ativação, então, a meia-noite é o horário onde a gente já deveria estar dormindo, para que todos esses sistemas glandulares também consigam se ativar da maneira melhor e consigam funcionar da maneira melhor. Então, ter um sono regular, de dormir sempre no mesmo horário, longe de celular, né? Essa coisa de deixar o celular pertinho, né? O celular emite frequências eletromagnéticas, não é legal. Dormir num quarto bem escuro. Então, a qualidade do sono, ela interfere muito no nosso bem-estar, né, como um todo. Então, é essencial. E a atividade física, né, que pode ser uma caminhada, tomar sol, né, também contribui para que a gente tenha uma boa saúde, é essencial. Hoje em dia tem muita gente com falta de vitamina D, porque não toma sol, né? E então a questão do sol e de ter um mínimo de contato com a natureza, né? Eu morei a vida inteira em São Paulo e eu sei o quanto isso é complicado, mas a gente precisa, pelo menos, né, às vezes ir lá para um parque, abraçar uma árvore, andar descalço, né? Essa coisa da gente andar sempre de sapatos emborrachados também fazem com que a gente não descarregue, né, essa eletricidade que a gente tem no corpo, que a gente não faça essa troca com a terra. Então, é muito importante também a gente conseguir andar descalço, principalmente na terra, né, quando a gente tem essa oportunidade, ela é bem, bem importante. E aí eu queria falar um pouquinho sobre sentir as emoções, que eu sinto
que isso realmente é uma coisa que está se falar mais, né, mais conhecido. Mas o que a gente, qual que era o nosso hábito, né? Ah, eu não estou muito bem, pô, tô meio tristinho, assim, hoje, meio tristinha. Ah, vou sair lá com os amigos, vou beber, né? Beber que para esquecer, né? Tem até essa expressão. Só que quando a gente empurra essas emoções para baixo do tapete, né? Essas emoções que a gente não gosta de sentir, porque nos causam desconforto, e que a gente fala que são ruins, mas não são, são apenas emoções desconfortáveis. O que a gente está fazendo é botando o esqueleto no armário, né? E em algum momento, o que acontece? A gente tem raivas não expressas de maneira adequada, a gente tem tristezas não expressas de maneira adequada, e aí a gente acaba sendo reativo. E a gente acaba expressando da maneira errada, no lugar errado, com a pessoa errada. E aí depois a gente fala assim, nossa, mas por que eu fui tão agressiva, né? Essa pessoa só me falou aquilo depois, né? Caiu uma ficha, talvez no dia seguinte, você fala, ai, puxa, podia ter sido mais, né, tranquilo, ou ficado de boca fechada até, não respondido, ou, né, enfim, aí são várias hipóteses, mas esse não sentir as emoções, ele é muito ruim para a gente, em vários sentidos, né? Então, uma das coisas que a gente foca muito também nas terapias é isso. Se você está triste, você tem que vivenciar essa tristeza. Se você viver um luto, você tem que vivenciar esse luto, né? E chorar, e expressar mesmo tudo isso, né? A raiva a gente pode expressar ali, socando o travesseiro, ou fazendo uma atividade aeróbica, né? Gastando, a gente precisa gastar energia. Às vezes a gente está irritado porque a gente está com uma energia represada, que a gente não está conseguindo gastar. Então, sentir as emoções é fundamental. E ouvir o nosso corpo, né? O corpo, ele fala com a gente, mas a gente não presta atenção nele. Então, eu queria também, a gente falou um pouco, né, desse esforço que a gente tem, às vezes, de agir, né? E o esforço é um lugar onde, se a gente está se esforçando muito, é bom a gente parar e olhar e falar, opa, mas para que tanto esforço aqui? Né? A coisa tem que fluir, de fato. Né? E aí tem uma técnica, que é de Access Consciousness, que eu acho muito simples e muito eficaz, que é assim, quando você tem que tomar uma decisão, fazer uma escolha, realmente ouvir, sentir no corpo, né? O que aquela decisão, a escolha está ali reverberando. Né? Então, por exemplo, eu quero, sei lá, quero saber se eu vou viajar, morar fora o ano que vem ou não, né? E o ano que vem, daqui a 3 meses, vamos supor, né? Uma coisa mais imediata. Então, você vai perguntando mesmo para o corpo e vai sentindo, e vai se imaginando nesse lugar, vai imaginando aquela situação, e vai sentindo que tipo de emoção aquilo te causa, que tipo de reação o seu corpo tem. E se essas reações se te levam para um estado de leveza, ou se é uma coisa pesada. Né? Não sei se vocês já perceberam isso, eu acho que o pesado talvez seja mais fácil de perceber do que leve. Às vezes tem uma coisa que a gente tem que realizar ali, você fala, nossa, o negócio está encrencado, né? Parece que está pesado isso. Esse é o corpo falando que não é esse o caminho para você, de fato. Não é o caminho do coração. E por mais, às vezes, estranho e louco que pareça o caminho do coração, o coração, ele é sábio, né? E o corpo, ele é sábio. Então, se existe essa leveza, esse é o caminho. Esse é o caminho. E para que tudo isso aconteça, o que a gente tem que ter, né? Tempo para si. Então, a gente também vive num sistema que cada vez nos dá menos tempo, né? E nos exige mais de dedicação, né? De colocar tudo isso a serviço de ser produtivo, né?
essa produtividade excessiva. Então, muitas vezes tem pessoas que, inclusive, vocês devem conhecer, a pessoa não consegue nem relaxar, né? Até no momento de relaxar, ela tem que estar fazendo alguma coisa. Tem gente que fala que não consegue tirar férias. Não gosta de tirar férias, né? Que está com essa produtividade tão introjetada no corpo que não consegue relaxar mais. E isso te coloca num estado de alerta constante. Então, a gente precisa relaxar, a gente precisa de ócio, né? Muitas vezes as crianças, né, também, não tenho nada para fazer. Às vezes é bom não ter nada para fazer mesmo, porque aí também você estimula outras coisas, né? Estimula uma criatividade também, estimula outros lugares. Então, da gente prestar muita atenção nisso tudo. E tudo isso precisa de rotina, precisa de disciplina, né? Para que esses processos aconteçam ao longo do tempo. E entender também muito o que a gente controla e o que a gente não controla, né? Para parar de sofrer um pouco com o que a gente não controla. E do meu ponto de vista, voltando lá para o comecinho, o que a gente controla somos nós mesmos, né? Então, eu controlo o que eu faço com as minhas escolhas, eu controlo o meu autoconhecimento, eu controlo o que eu vou absorvendo para mim, o que eu quero para mim. Isso tudo eu consigo ainda ter um controle. E o resto das coisas eu realmente não controlo. Com a pandemia, isso tudo ficou muito claro. A gente achava que a gente tinha muito mais controle do que a gente tem, né? Aí chega um vírus, chega uma pandemia, e o mundo fecha por 2 anos, e todo mundo, né, tem que se readaptar. Então, a gente percebe que, de fato, a gente não tem esse controle sobre a nossa vida que a gente achava que tinha, né? Tudo está mudando. E isso também é bom, né? Por um lado, a gente só precisa ter essa flexibilidade também de conseguir ir se adaptando conforme os movimentos vão acontecendo, né? E aí, por último, né, mas não menos importante, esse estado de gratidão que eu sinto que também é muito uma chave para muitas coisas, né? E a gratidão, do meu ponto de vista, ela está ligada muito à nossa visão de mundo, à maneira como a gente enxerga as coisas. Quando eu assisti aquela série Os Tudors, foi muito interessante, assim, porque é uma série que eles copiaram muito perfeitamente, assim, os costumes da época, né? Eu depois fui ler sobre isso, e a gente percebe que se retrata muito bem. E aí, em um determinado momento da série, eu estava olhando aquilo e falei, gente, mas eu vivo melhor que uma rainha daquela época. Eu tenho água quente encanada, eu tenho esse colchão maravilhoso, eu vivo de uma maneira. A gente vai ao supermercado, compra umas coisas assim, tem acesso a tudo, né? E é engraçado porque muitas vezes é isso, a gente não tem esse olhar da gratidão, né? Para as pequenas coisas, para os pequenos milagres que vão acontecendo na nossa vida, né? Então, eu sinto que essa gratidão que expande o nosso coração, ela está ligada também muito a essa visão de mundo, né? Será que eu escolho enxergar as coisas como um aprendizado, como um desafio, ou será que eu fico enxergando problema em tudo, né? Será que eu fico me irritando com todos os desafios que a vida traz para que eu possa, de fato, crescer, né? Então, eu vou nos convidar aqui a fechar os olhos, sentar numa posição confortável, com os pés bem plantados no chão, e a gente vai de novo focar, né, na respiração. Então, prestando bem atenção nesse ar que entra pelas narinas, na ponta do nariz. A gente pode até formar uma imagem de um triângulo bem na ponta do nariz, para a gente colocar todo o nosso foco ali.
E aí a gente sente esse ar, sente a temperatura do ar que entra, percebe se a nossa respiração, se ela está mais curta, qual que é o ritmo dessa respiração. A gente sente essa temperatura e esse ar descendo pela garganta, esôfago, pulmões. Sente esse ar sendo empurrado lá para baixo, pelas pernas, pelos pés, em direção à terra. E a gente vai fazer umas 3 respirações assim. A gente pode aprofundar um pouquinho a inspiração e a expiração, dando uma mini forçadinha para ficar mais profundo. A gente relaxar mais. E a gente se conecta bem com esse mundo interno nosso. Sente esse coração vivo, pulsante. Esse coração que leva sangue e oxigênio, que leva vida para todas as partes do nosso corpo. A gente sente os órgãos internos saudáveis, também vivos, sendo irrigados, conectados em todos esses sistemas. E agora a gente foca a atenção lá na planta dos pés. E de cada planta do pé, a gente vai imaginar que sai um fio de prata. E esses 2 fios de prata que descem pela terra, eles vão descendo e em algum lugar do meio do caminho eles se encontram e se forma um fio de prata só. E agora esse fio de prata ele vai descendo pela terra, buscando chegar até lá no centro, no coração da terra. E a gente vai atravessando o terreno, esse solo fértil, a gente atravessa veios de água, vai passando por camadas de pedras, depois a gente vai também passando pelos minérios, camadas de pedras preciosas, ouro, e vai indo, até lá no fundo, até chegar no coração da Mãe Terra, esse coração pulsante desse organismo vivo. E a gente se conecta a esse lugar. E agora a gente vai imaginar que no topo da nossa cabeça existe uma estrela muito brilhante, lá no alto, como se fosse um sol. E essa estrela, ela representa também o nosso eu superior, pode ser nosso anjo da guarda, um mestre ou um guia espiritual, pode ser o que vocês identificarem de acordo com o sistema de crenças de cada um. E, de qualquer maneira, é uma estrela guia, é uma estrela muito linda, muito brilhante, é uma estrela que nos conecta com o céu e com o universo, nos conecta ao cosmos. E dessa estrela começa a cair uma chuva de prata, e essa chuva de prata vai caindo do topo da nossa cabeça, no nosso 7º chakra, e a gente sente que essa chuva de prata, ela é uma chuva que purifica, que limpa. Então agora a gente vai limpando e energizando o nosso 7º chakra, e ela vai continuar nesse caminho de descida, vai caindo, agora pelo 6º chakra, que está ali no centro das sobrancelhas, no meio dos olhos, e também no lado posterior da cabeça, correspondente, né, na mesma altura, e a gente sente essa chuva de prata, limpando e energizando o nosso 6º chakra.
E ela continua nessa descida agora no 5º chakra, na garganta, e também no lado posterior, na nossa cervical, limpando e energizando qualquer energia nociva que possa estar guardada nesse lugar, trazendo leveza. E essa estrela de prata, essa chuva de prata continua caindo em abundância pelo nosso corpo, nos energizando e limpando o nosso cardíaco agora, 4º chakra, frontal e posterior. E agora a gente vai também para o 3º chakra, na altura do umbigo, um pouquinho mais acima ali, na altura do estômago, na parte frontal e posterior também, limpando e energizando, tirando qualquer energia nociva que possa estar guardada ali. E agora a gente desce para o 2º chakra, que fica 4 dedos abaixo da altura do umbigo, então na frente e atrás também. E a gente limpa e energiza o 2º chakra, e limpa e energiza o 1º chakra também, que está lá no meio das pernas, ali no períneo. A gente pode também promover algumas contrações, assim, para ativar esse 1º chakra também. Então, ao mesmo tempo que a gente está purificando, a gente está energizando e ativando. E agora a gente sente essa chuva de prata que continua descendo, vai descendo pelas coxas, pela parte posterior da perna, passando pelos joelhos. Ali nos joelhos também a gente tem chakras importantes, são secundários, mas são importantes. Então a gente visualiza essa limpeza na parte da frente e na parte de trás dos joelhos, continua descendo pelas pernas, e aí passa pelos pés, e desce pela planta dos pés, e essa energia toda que a gente foi purificando ao longo do caminho, ela vai descer agora por esse fio de prata, que nos conectou ali ao centro da Terra, e a gente vai descarregar qualquer energia nociva que possa ter sido encontrada por esse caminho. A gente descarrega agora no coração da Mãe Terra, e a Terra tudo aceita, tudo acolhe, tudo transforma. E a gente agradece por essa acolhida dessas energias. E a gente também agora pede, né, para a gente, então, trazer essas energias transformadas já em força, em energia vital, em coragem, em confiança. Então a gente agora vai trazer essa força, essa energia vital de volta para aquele fio de prata e vai subir. E a gente vai sentindo essa energia vital, essa força, essa coragem, essa confiança, subindo e penetrando pela planta dos nossos pés, subindo pelas nossas pernas, parte inferior, passando pelo joelho, coxas, energizando o nosso 1º chakra. Agora a gente vai fazer a subida dessas forças todas que a Mãe Terra gentilmente, generosamente nos forneceu. Então a gente vai sentindo essa energia vital, revigorante, dando força para o nosso 1º chakra, no meio das pernas, subindo pelo 2º chakra, 4 dedos abaixo do umbigo. E a gente pode visualizar ali a cor vermelha no 1º chakra e a cor laranja no 2º, bem bonitos, bem energizados, na parte da frente, na parte de trás também do nosso corpo. E a gente continua nessa subida, nessa força,
agora no terceiro chakra, que correspondente ali à região do estômago, um pouquinho acima do umbigo, tingindo de amarelo essa região, subindo para o coração, que fica na cor verde, trazendo toda essa força, essa energia. Aí no coração também a gente sente essa compaixão e essa generosidade da Mãe Terra. E no coração a gente visualiza como se fosse uma rosa fechadinha. E essa rosa começa a girar em sentido horário. E a gente vai visualizar uma rosa muito linda, cor de rosa. E o resto da região toda verdinha. E a gente vai visualizar as pétalas se abrindo e girando, se abrindo e girando. Até abrir toda essa rosa. Deixando esse cardíaco bem aberto. E a gente continua nessa subida dessa energia agora para a garganta, visualizando a cor azul mais claro. E a gente tinge toda essa região da garganta, da nuca ali, da cervical, e a parte interna também da garganta. A gente vai visualizar tudo isso de cor azul, principalmente a parte interna ali da traqueia, né? Então a gente visualiza que está tudo azulzinho, dá essa sensação mesmo de relaxamento. E agora a gente continua nessa subida, na região ali do terceiro olho, entre as sobrancelhas, que a gente visualiza da cor azul índigo, um azul escuro. E a gente sente o nosso terceiro olho sendo ativado também. A gente pode pedir mais intuição, que essa intuição se faça presente na nossa vida, que a gente possa perceber os sinais da intuição. E por fim a gente vai ali para o nosso chakra coronário, que fica bem no topo da cabeça, e a gente visualiza então um branco violeta bem brilhante, assim, bem bonito, emanando do topo da nossa cabeça. Desse topo da nossa cabeça, a gente percebe que essa luz que emana, ela também se liga a essa estrela, se liga ao cosmos, se liga ao nosso eu superior, que é de onde a gente também recebe, né, essas mensagens de sabedoria, criatividade, e onde a gente se liga com a nossa espiritualidade mais pura. E a gente faz uma respiração bem profunda. Sente todo o nosso corpo nesse estado de purificação e energização. E a gente agradece e volta, cada um no seu tempo. Então, vou abrir, então, esse espacinho aqui também. Já terminamos, né? Só tem mais um slide ali com os meus contatos. Eu tenho um e-book de banhos de ervas, que é uma coisa que eu gosto muito. Também aí nesse caminho da simplicidade, do que a gente pode fazer em casa, né? Com autocuidado. Então, quem quiser pode me seguir ali no Instagram. No último slide tem os meus contatos.
E pode me mandar uma mensagem, né, que eu já encaminho também, é um PDF, ou então pode me mandar pelo WhatsApp também, vou deixar aí o meu contato. Então, vou deixar uma palavra aqui para quem quiser se manifestar. E agradeço muito a presença, né, de vocês, agradeço a interatividade, agradeço a troca, e espero que a gente se encontre em outras ocasiões aí. Arroba.